Nós escolhemos 3 modelos de renda diferentes e vamos estar montando um patchwork com essas 3 rendas. Nós vamos montar todo o corpo do nosso vestido e vamos fazer todos os detalhes utilizando as 3 rendas. Você vai poder fazer a sua peça utilizando um único modelo de renda. Nós estamos aproveitando essa aula para mostrar a vocês que nós temos muitas possibilidades na hora de fazer o reaproveitamento de renda e podemos estar criando patchworks incríveis. Eu montei previamente um dos lados do bojo e agora nós vamos estar fazendo o outro lado. Nós temos esse modelo de cacho, que ele é um pouco mais alongado, e ele nós vamos posicionar fazendo esse contorno no bojo. Então, nós vamos estar colocando aqui alguns alfinetes, posicionando e prendendo a renda à peça. Quando nós tivermos feito todo o desenho, que esse desenho você vai fazendo de acordo com a sua renda, você vai primeiro recortar toda a sua renda e depois você vai ver qual parte da renda se encaixa melhor na peça. Essa mais alongada eu estou utilizando para fazer o contorno e aqui no meio nós vamos estar utilizando 2 modelos diferentes de renda. Um detalhe importante. Essa renda, ela precisa ter o mesmo tom, para que depois que você faça esse patchwork, se pareça uma única renda. Eu agora vou posicionar a segunda peça. Eu tenho que ir espelhando mais ou menos, me guiando por esse lado. Então, eu preciso ir encaixando essa renda aqui de uma forma que ela vá compondo a peça, que vá ficando harmônico e com a semelhança entre os 2 lados. Então, eu vou posicionando aqui, vou definindo o meu bojo e vou prendendo, certo? Coloquei a minha segunda renda e agora nós vamos para o terceiro modelo de renda, que é esse cacho mais alongado, as flores são um pouco maior e ele vai me dar uma área bem mais extensa para cobrir. Então, eu vou posicioná-lo aqui, certo? E preciso deixá-lo mais ou menos, eu preciso me guiar como é que ele está nesse lado, eu preciso observar como é que ele está nesse lado e preciso ir fazendo algo compondo basicamente o mesmo modelo. Então, eu vou colocando os alfinetes, vou prendendo a peça aqui e nós vamos brincando com essa aplicação da renda. Deixa eu só posicionar aqui para mim um pouco, para que eu possa conferir como está exatamente. E nós vamos posicionando esses alfinetes, formando o desenho. Em alguns momentos, você vai precisar sobrepor uma renda por cima da outra. Onde você for fazer essa junção de uma renda com a outra, você vai sobrepondo. Aqui eu vou precisar tirar esse pedaço e depois ver. E vou ver na sequência onde vamos estar recolocando ele.
eu precisei tirar e agora eu vou sobrepor aqui essa renda, finalizar esse acabamento e vamos seguir fazendo esse patchwork. Eu vou precisar prender toda essa renda manualmente a peça. Então, eu já fiz aqui o meu bojo e agora nós vamos descer um pouco mais com esse detalhe. Deixa só eu conferir aqui pra mim. Ok. Vamos fazer outras interferências aqui nessa frente. Então, eu vou estar colocando nesse lado e eu preciso colocar exatamente o mesmo cacho no outro lado. E agora nós vamos precisar prender aqui. Vou estar prendendo um lado e depois prendendo o outro lado. Já colocamos exatamente aqui como nós queríamos. E na sequência eu vou estar tirando aqui do bastidor, vou abrir a peça toda para que a gente consiga fazer as costas. Eu vou retirar essa parte aqui, ó, que ela me deu uma sobra aqui. Então eu vou retirar. Vou prender. E essa parte da renda eu vou sobrepor a ela. Toda essa renda nós vamos precisar costurar manualmente no nosso corset. Eu agora vou retirar essa peça do bastidor para que a gente possa abri-la e fazer as costas. Agora nós faremos esse lado de acordo com esse. Nós vamos posicionar uma peça exatamente aqui, certo? Então, eu preciso prender essa peça aqui com alfinetes. Aqui nessa área, eu preciso posicionar exatamente como esse. Então, eu pego aqui e posiciono o mesmo modelo de renda. E vamos estar prendendo. E agora, vamos finalizar com esse. Nós vamos para uma parte muito importante desse bordado, que é prender toda a renda manualmente com agulha e linha. Um detalhe importante, nós vamos prender de uma forma que esses pontos, eles não vão aparecer nesse lado, certo? Então, é um trabalho minucioso e você vai precisar realmente prender de uma forma perfeita. Se essa fosse uma peça sem transparência, que fosse ter um forro, nós não teríamos essa preocupação de esconder todos os pontos na frente. Porém, a nossa peça é uma peça com transparência e esses pontos vão precisar ficar imperceptíveis nesse lado. Girei a peça aqui novamente e vamos dar sequência ao nosso bordado.
essa parte que fica próximo à linha da cintura, nós só vamos estar prendendo posteriormente, depois que nós fizermos a junção da blusa na saia. Aqui nós temos o tule e embaixo do tule o crinol. Eu preciso agora pegar esse alfinete que eu prendi, marcando exatamente onde a minha renda ia ficar. Eu preciso soltar esse alfinete e prendê-lo agora só ao tule, sem prender agora o crinol, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um pedaço de plástico, que você pode fazê-lo em vários tamanhos, e esse pedaço de plástico vai me auxiliar agora. Eu vou colocá-lo aqui, eu vou soltar esse alfinete, esse plástico ele vai entrar entre a minha renda e o crinol, e ele vai me auxiliar agora, porque eu vou estar prendendo essa renda só na minha renda que está aqui por cima do crinol. Eu agora consigo posicionar o meu alfinete sem prender no crinol. Da mesma forma, eu vou precisar retirar todos os alfinetes um a um, colocar o plástico embaixo e recolocar o alfinete agora prendendo somente o recorte da renda e a renda que está sobre o crinol. Solto aqui também, posiciono o meu plástico aqui para onde eu quero e reposiciono o meu alfinete. Eu vou precisar reposicionar todos esses alfinetes da mesma forma. Eu vou colocar aqui entre o crinol e a renda. Vou retirar esse alfinete, coloco ele exatamente onde eu quero e eu reposiciono agora o meu alfinete no lugar. Então, vamos para mais um. Quando eu coloco esse plástico aqui entre a renda e o crinol, ele me possibilita tanto trabalhar com o alfinete como com a agulha, sem que o meu acabamento passe agora para a parte de baixo. Então, fizemos isso. Você vai precisar fazer isso em toda a sua peça. É um trabalho minucioso, mas vale muito a pena. Porque eu vou virar agora, ó, e os meus alfinetes e a minha agulha, quando ela passar fazendo esse acabamento aqui no direito do meu tecido, não vai pegar nesse crinol. Então, eu preciso fazer isso agora, reposicionar os meus alfinetes em toda a peça. Eu fiz esse plástico, você pode utilizar um plástico transparente também, fica a seu critério. Eu fiz ele em 2 tamanhos, porque tem os lugares aqui maiores, que eu tenho uma área maior, que eu vou precisar de uma peça um pouco maior também. Então, agora, reposicionamos esse alfinete. Eu vou fazer isso em toda a peça. E na sequência, nós vamos começar a prender esse bordado manualmente. Vamos reposicionar aqui os alfinetes. Deixa eu tirar esses 2. Colocar o meu plástico mais pra cá. E agora eu vou colocando esse alfinete sem prender no crinol.
estou prendendo apenas na renda. E vou estar demonstrando parte desse bordado para que depois vocês possam estar bordando toda a peça de vocês. Você pode estar bordando a renda para depois você recortar e quando você for aplicar na sua peça, você vai agora só prender manualmente. Agora eu vou posicionar o plástico aqui. Eu já coloquei linha na minha agulha e nós vamos começar a prender todo esse bordado. Eu estou prendendo as aplicações da renda exatamente só no tecido de cima. O crinol está ficando livre. Esses pontos, eles não vão aparecer no outro lado. E nós vamos precisar prender toda essa renda minuciosamente a essa peça. Quando eu for prender a minha renda exatamente onde está passando a barbatana, eu não vou ter essa preocupação, porque esse ponto ele não vai mostrar na parte de baixo. Então, eu consigo bordar aqui nessa área sem me preocupar. Já fizemos essa parte e vamos virar e vamos retirar aqui. Tá vendo? O acabamento aqui ficou imperceptível. Primeiro, você precisa fazer a aplicação de renda na sua peça. Após a aplicação da renda, vamos agora dar início ao bordado. Para a aula de hoje, nós vamos utilizar o micro paetê, a miçanguinha, vamos utilizar a mini pérola e o canutilho. Você vai introduzir a agulha no centro da flor. Em seguida, vai pegar uma micropérola e vai colocá-la no lugar indicado. Na sequência, vamos começar utilizando a miçanguinha. Você vai pegar 3 miçangas. Então, com a ponta da sua agulha, você vai colocar as 3 miçangas e na sequência você vai pegar um micro paetê. Vai introduzi-la exatamente no próximo local onde você quer continuar o seu bordado. Agora você vai introduzir a sua agulha na renda e já vai posicioná-la para sair no local onde você vai fazer a próxima parte do seu bordado. Então, entrou com a agulha, já com as pedras, e você automaticamente já sai no próximo local onde você vai dar continuidade a esse bordado.
Você vai na sequência pegar as mesmas 3 miçangas e o micro paetê vai dar continuidade ao seu bordado. Você vai precisar repetir esse processo até concluir toda a sua flor. Lembrando que você vai pegar 3 miçanguinhas mais um micro paetê e na sequência você vai introduzir exatamente no local a ser bordado. Você vai repetir esse processo em todas as flores da sua renda, deixando um bordado uniforme e bem robusto.
Para o bordado da folha, nós vamos utilizar o canutilho. Você vai pegar o canutilho um a um, vai introduzir na sua agulha e vai colocar exatamente no começo da sua pétala. O segundo canutilho, da mesma forma, você vai introduzi-lo bem próximo de onde saiu o primeiro. Vai sair já no próximo local onde você vai dar continuidade a esse bordado. Lembrando que quando nós estamos fazendo a folhagem, esse canutilho ele vai ficar sempre bem próximo de onde o anterior saiu. E você vai introduzir quantos forem necessários, dependendo do tamanho dessa folha. Vamos repetir agora em uma folhagem um pouco menor. O seu canutilho vai sair sempre bem do comecinho dessa pétala. O segundo e o terceiro também vão sair bem próximos de onde você introduziu o primeiro. Então, utilizamos 3 canutilhos. O primeiro saiu exatamente do pé dessa folhagem. O segundo sai basicamente no mesmo local. E o terceiro, saímos com ele um pouquinho acima de onde começamos a introdução do primeiro canutilho.
saia do vestido. Eu preciso encontrar exatamente o meio da cintura da saia e vou posicioná-la aqui, exatamente no centro do corset. Vou colocar um alfinete e vou fazer isso agora em toda a extensão dessa cintura. Então, eu vou alfinetar. Na sequência, nós vamos fazer esse alinhavo. Lembrando que essa saia, ela vai ser toda forrada. Ela será dupla. Unir aqui cintura com cintura. Vamos passar um alinhavo. E na sequência, colocar o forro dessa saia. Vamos agora para o outro lado da peça. Eu agora vou passar esse alinhavo e na sequência vamos fazer a colocação desse forro. Nós já alinhavamos o corset na saia. Agora eu vou desvirar essa saia, porque eu vou precisar unir ela ao forro. Aqui está o forro da saia e eu vou precisar unir forro na minha saia principal e vou fazer isso exatamente pela cintura. Quando eu alinhavo essa cintura na cintura da minha saia, automaticamente eu já deixo esse acabamento feito. Aqui eu tenho a minha saia principal e eu vou posicionar direito sobre direito dessa saia aqui. Eu preciso aqui unir costura com costura, lembrando que eu não vou overlocar essa peça porque ela vai ficar completamente embotida. Porém, nós vamos precisar tirar todos esses excessos de linha antes de finalizarmos a peça. Então, costura lateral com costura lateral, eu vou prender aqui. E nessa sequência, vamos fazer a colocação dos alfinetes em toda a circunferência dessa cintura. O meu corset está no meio. Eu tenho de um lado a minha saia principal e agora eu estou finalizando com a saia do forro. Vamos alfinetar aqui ela inteira e vamos alinhavar. Na sequência, vamos para a máquina. Exatamente aqui, costura lateral com costura lateral. Agora, vamos passar esse alinhavo na cintura. Nós já passamos o alinhavo e eu vou só desvirar aqui para que vocês possam ver como ele vai ficar.
patchwork de renda descendo na nossa saia. Você vai fazer esse trabalho de acordo com a sua renda, de acordo com o modelo dela, e você pode ficar livre para criar da melhor forma que você definir. Eu posso concentrar essas aplicações de renda cobrindo toda essa minha linha de cintura, mas eu posso também estar descendo da forma que eu achar melhor. Tanto essas rendas podem finalizar na parte justa da saia, como se você quiser, você pode estendê-la até essa finalização da parte onde se inicia a saia godê. Nós vamos precisar de um plástico, certo? E esse plástico nós vamos colocar aqui para... Eu vou posicionar esse plástico aqui entre o meu poá e o forro para que eu possa trabalhar toda a aplicação dessa renda sem pegar no tecido de baixo. Para isso, eu precisei deixar uma abertura aqui na minha saia. Aqui onde nós temos a pence, eu preciso trabalhar exatamente aqui, ó. O meu plástico tá correndo de um lado da pence, certo? Depois eu preciso posicioná-lo do outro lado. Deixa eu tirar aqui esse alfinete para que ele possa correr, ó, certo? Então, eu vou levando esse plástico aqui em toda a minha saia por baixo, para que eu possa prender toda essa renda sem marcar a minha saia de forro. Agora eu vou reposicionar aqui esses alfinetes, vou poder trabalhar aqui alinhavando toda a minha renda sem pegar o tecido de baixo. Eu vou reposicionar aqui esses alfinetes e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou posicionar o meu plástico aqui para que eu possa prender a minha renda só no poá, sem pegar a parte de baixo. Então, eu deixei uma abertura e eu só vou fechar essa abertura quando eu terminar toda a minha aplicação dessa renda.